Muito boa tarde, é quinta-feira, 16 de julho e o Band Cidade mostra uma tragédia em Lagoinha. 2 mulheres e um bebê morreram em um acidente de trânsito numa estrada rural. Eles estavam em um carro que caiu em um ribeirão. Vamos falar sobre o meio ambiente. As máscaras faciais já poluem as praias do litoral norte. E o Festival de Inverno de Campos do Jordão, ele foi adiado para janeiro por causa da pandemia. Esses são os nossos destaques. Esta semana, São José dos Campos liberou escolas de cursos livres para as aulas presenciais. Muitas já estão preparadas para abrirem as portas aos alunos. Outras, por enquanto, vão manter o formato à distância, como prevenção ao coronavírus. O quadro branco deu espaço a esse pano verde, que com a ajuda da tecnologia traz mais realidade para os alunos, que de casa podem aprender um novo idioma durante o isolamento social. Assim tem sido os últimos 4 meses nessa escola de inglês em São José dos Campos, devido à pandemia. Todos eles conseguiram se adaptar, a gente sempre deu todo o suporte para eles, ensinando como é que usa a internet, como é que vai fazer para fazer o download do aplicativo, né, que a gente está usando. O William é um dos 240 alunos matriculados e está gostando do novo modelo de aula. Ele, que já faz faculdade no método à distância, pretende se mudar para o exterior em breve e optou por continuar o curso de forma remota. Você conciliar com as outras rotinas e tem que ter a disciplina, né? Pelo novo decreto municipal assinado nesta semana pelo prefeito Felício Ramute, escolas do ensino não regular de São José dos Campos, que inclui cursos livres, escolas de idioma, informática e outros classificados como educação complementar, poderão reabrir. A medida ainda divide opiniões. Nessa rede, que tem outras 14 escolas no Vale do Paraíba e Litoral Norte, as aulas presenciais devem demorar um pouco mais para voltar. De acordo com a escola, metade dos 13 mil alunos preferem manter as aulas online. Tem alunos que já disseram que eles estão esperando, aguardando um posicionamento para poderem voltar, mas surpreendentemente a gente tem um número alto de alunos que já disseram que não vão voltar, que eles gostaram da nova modalidade, das facilidades de não ter locomoção, de poder acordar e rapidamente já entrar na aula. Mesmo com a retomada presencial das aulas, alguns critérios deverão ser cumpridos, como, por exemplo, refeitórios e cantinas não poderão ser utilizados pelos alunos. E antes de cada aula, os ambientes deverão ser higienizados. E a ocupação máxima de 20% em cada turma deverá ser sempre respeitada. Nessa outra escola na região leste da cidade, para receber os 200 alunos, mudanças podem ser notadas logo na recepção. Funcionários com máscaras e frascos de álcool em gel estão em destaque. Fitas como essas lembram o distanciamento obrigatório entre cada estudante. As aulas presenciais devem ser retomadas a partir da próxima semana. A gente está com um programa complementar para os alunos assim que voltarem às aulas. Como existem dificuldades hoje de um presencial para um telepresencial, a gente já preparou um conteúdo extra que a gente vai fornecer gratuitamente para todos os nossos alunos para repor essas dificuldades. Só que mesmo assim, as aulas remotas devem continuar como uma alternativa, principalmente para aqueles que fazem parte do grupo de risco. Temos também tanto pessoas muito mais velhas quanto muito pequenininhas que estudam aqui na escola e a gente tem que levar isso em consideração, afinal é um risco de vida, né? E tudo isso está sendo levado em consideração para retornar ao conteúdo. E a Volkswagen em Taubaté vai retomar o segundo turno por período determinado entre agosto e dezembro para atender demandas adicionais do mercado interno e da Argentina. A unidade foi uma das primeiras da região a voltar com a produção no mês passado, mas com metade da capacidade e seguindo uma série de normas de segurança para a prevenção ao coronavírus. Dos 3 mil funcionários, 1.600 estão em home office ou tiveram o contrato de trabalho suspenso. Esta semana, o Band Cidade mostrou o perigo de descartar as máscaras faciais nas ruas ou em qualquer lugar. Isso é um problema para a saúde e também para o meio ambiente. E adivinhe, as máscaras faciais, infelizmente, já chegaram às praias. As informações com o nosso repórter do Litoral Norte, Conrado Balucci. Boa tarde, Conrado. Pois é, Nicoline, boa tarde para você. Uma máscara como esta aqui que eu estou usando, que passou a ser item indispensável e obrigatório na vida das pessoas nos últimos meses, tem se tornado um vilão aqui no Litoral Norte. Não por culpa dela, claro, mas por conta do descarte irregular que as pessoas vêm fazendo com as máscaras, principalmente nas praias da região.
Um levantamento do Instituto Argonauta, em parceria com o Aquário de Ubatuba, que faz mensalmente o monitoramento da quantidade de lixo que é despejado nas areias aqui da região, apontou que desde o início da quarentena até o dia 7 de julho, mais de 20 máscaras foram descartadas irregulares nas praias do litoral norte, em especial as da costa sul de São Sebastião, da costa norte de Caraguatatuba e nas regiões sul também de Ilhabela e de Ubatuba. Somente em um dia foram retiradas 5 máscaras das praias aqui do litoral norte. É um dano ambiental muito grave porque o tecido e também a alça de elástico demoram muito tempo para se degradarem no meio ambiente. Isso pode fazer mal à fauna marinha, sem contar que se uma máscara estiver contaminada, o vírus ainda perdura por algum tempo nas areias. Isso pode fazer com que outras pessoas se infectem. Tem de haver mais conscientização. Lugar de máscara é somente no rosto ou então descartada de forma correta. Volto com você, Nicoline. Verdade, Conrado, obrigado pelas informações. Com o aumento do trabalho home office e também as aulas à distância nesse período de pandemia, o mercado de assistência técnica de computadores e venda de acessórios para celulares está em alta. Em Taubaté, esse tipo de serviço quase dobrou. São tantos notebooks e computadores que quase não tem mais espaço na mesa. Nesta assistência técnica de informática em Taubaté, a pandemia não resultou em crise, muito pelo contrário. Aumentou mais de 40% o volume de serviços, né, de notebook, de computadores. Antes da flexibilização da abertura do comércio, quando o local estava trabalhando de portas fechadas, a procura já começou a crescer. Isso porque muita gente passou a estudar e trabalhar em casa. E para isso é necessário ter equipamentos. Foi o que aconteceu com o Renan. Ele está no 3º semestre do curso técnico em mecânica e agora está tendo aulas à distância. Como estava ruim acompanhar pelo celular, ele mandou consertar o CPU do computador antigo que estava com problema. Devido à queda, né, da renda mensal que eu tive, então foi melhor fazer uma manutenção que, além de mais barato, eu não ficaria no prejuízo também para acompanhar as aulas. Foi bem mais rápido também. E há também aqueles que querem dar uma incrementada nos aparelhos com novos acessórios. Nesta loja, a procura por itens como tripés para celular, fones de ouvido e películas cresceu 30% nos últimos meses. O motivo também tem tudo a ver com a pandemia. Como a rotina agora mudou totalmente para dentro do lar das pessoas estão procurando essa proteção, tanto para não cair, para não ter o prejuízo de ter uma perda no aparelho e também para agregar no valor do produto, também para agregar no trabalho que eles estão tendo dentro da própria casa. Então, tripé, carregador, cabos, teve um aumento muito grande aqui na nossa loja. A Luane, por exemplo, acabou de comprar um celular novo porque o antigo estava com a câmera estragada e precisava mandar fotos das atividades para os professores do ensino médio. Para proteger o aparelho, ela veio ver uma película nova. Ajuda realmente, ainda mais para mim que realmente sou desastrada, acaba caindo na maioria das vezes o celular, então ajuda bastante. Uma pesquisa concluiu que 44% dos consumidores entrevistados não irão mudar alguns hábitos comuns na pandemia depois que a situação normalizar, como trabalho em home office e aulas à distância. Se isso realmente acontecer, pessoas como Leonardo só têm a comemorar. É gratificante em certa forma porque a gente está levando a segurança para eles. Eles também estão trazendo um lucro que a empresa precisa, né? Tragédia em Lagoinha. 2 mulheres e um bebê de apenas 6 meses morreram num acidente de trânsito na noite desta quarta-feira. Outras 3 mulheres que estavam no carro ficaram feridas. Quem tem todos os detalhes é a nossa repórter Sandra Riva. Boa tarde para você também, Nicoline. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Band Cidade Primeira Edição. A gente está exatamente no ponto deste acidente, numa estrada municipal rural aqui de Lagoinha. Tudo aconteceu por volta das 5h30, 6 horas da noite de ontem. O veículo que vinha nessa estrada com pelo menos 6 ocupantes perdeu o controle do veículo, a motorista. Neste ponto aqui, o carro acabou caindo dentro deste córrego, né, e ficou submerso. Segundo as testemunhas, as vítimas ficaram dentro
dentro do carro por pelo menos 30 minutos, com ele totalmente submerso. Um motociclista que vinha logo na sequência presenciou este acidente e fez os primeiros socorros. Conseguiu abrir a porta de trás e retirar as 3 vítimas mulheres que estavam no banco de trás. 2 delas tiveram ferimentos, foram atendidas pelas unidades de pronto atendimento aqui da cidade e foram encaminhadas para o hospital regional. A motorista e a passageira que estava no banco da frente não resistiram e morreram no local. Inclusive um bebê de 6 meses que estava no banco de trás sendo segurado por um travesseiro pela avó que estava no banco de trás, que é uma sobrevivente, ele acabou falecendo. O bebê ele não estava dentro do carro. O Corpo de Bombeiros resgatou o corpo deste bebê de 6 meses que já estava submerso aqui mesmo dentro deste córrego. Agora a polícia investiga o caso, tenta descobrir o que realmente aconteceu neste acidente. Segundo as informações iniciais, essas vítimas tinham acabado de sair de um assentamento do MST, que fica a cerca de 2 quilômetros daqui, em direção a Pindamonhangaba. E a polícia também investiga se havia na motorista que faleceu sinais de embriaguez. Tudo isso vai ser determinado aí por exames que estão sendo feitos no IML, já que os corpos estão em Taubaté. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Sandra, pelas informações. Um acidente hoje no fim da manhã causou lentidão na Dutra, em São José dos Campos. Veja, um carro capotou no quilômetro 141 quando seguia em direção ao Rio de Janeiro. O veículo foi parar na pista sentido São Paulo. Aí já viu, né? Por sorte, ninguém ficou ferido, mas a faixa central sentido capital ficou totalmente interditada. Depois, o trânsito fluiu em uma faixa só, que causou uma lentidão de pelo menos 3 quilômetros. Congestionamento chegou a Eugênio de Melo, ali no trecho da Embraer. Agora já está tudo liberado. Ao vivo, imagens de São José dos Campos. O movimento neste momento na Via Dutra é tranquilo, como a gente pode perceber nos 2 sentidos. Hoje faz apenas 23 graus de máxima em São José dos Campos e a noite promete ser gelada, com 12 graus e céu encoberto. A gente volta já com mais notícias, agora 1 e 2.